Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, um dia muito especial, porque é o dia em que nós nos reunimos na casa do Senhor para adorar, para cultuar, para celebrar, para falar com Deus, ouvir a voz de Deus e estudar a sua palavra através da Escola Bíblica Discipuladora. E nós estamos aqui para trazer para você mais um momento da nossa EBD em casa, nossa Escola Discipuladora com você, trazendo lições da nossa revista Palavra e Vida, uma revista preparada pela Convenção Batista Fluminense para fazer chegar até você, aí no seu cantinho, um pouco mais dos ensinamentos da Palavra de Deus. E a nossa lição de hoje, ela está baseada na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. É a lição de número 8 do nosso trimestre. O tema da nossa lição é Guardando o Tesouro da Fé. E nas nossas leituras diárias, a leitura de hoje, 2 Timóteo 1, de 1 a 14, nós vamos ler para você, para ficar bem guardada aí na sua memória, essas palavras de Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Um incentivo à fidelidade. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imoralidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, palavras de Paulo para Timóteo, palavras importantes que trazem, assim, inspiração, que trazem força. E se para Timóteo essas palavras foram importantes,
elas os são também para nós nos dias de hoje, nas circunstâncias que nós vivemos. Então, vamos ver aqui a nossa lição. Que nós temos mais para acrescentar aqui nesses dias, nesse momento, nessa leitura, nesse estudo. Guardando o tesouro da fé. O objetivo: encorajar o discípulo a valorizar seu legado espiritual, abraçar com coragem o chamado de Deus e guardar fielmente a fé recebida, mesmo diante das dificuldades, confiando no poder do Espírito Santo. Essa é a última carta escrita pelo apóstolo, marcada por um tom pastoral profundo e é a mais pessoal das cartas pastorais. Ao escrever da prisão em Roma, ciente de que sua morte se aproxima, Paulo expressa preocupação com a continuidade da missão do Evangelho. Ele vê em Timóteo não apenas um filho na fé, mas alguém chamado por Deus para liderar com coragem em tempos de apostasia, perseguição e medo. Ele convida Timóteo a não se envergonhar do Evangelho, a reacender o dom espiritual e a guardar com zelo o depósito da fé. Ele lembra que o discipulado autêntico não se baseia em conveniência ou conforto, mas em convicção e fidelidade. O discípulo é alguém que reconhece o valor do legado recebido, enfrenta o sofrimento com coragem e permanece firme na verdade pela ação do Espírito Santo. Então vamos agora ver o primeiro momento da nossa lição. O perigo da falsa doutrina e da ganância. Timóteo é lembrado de suas raízes espirituais. Sua fé foi plantada e cultivada por sua avó Loide e sua mãe Eunice. Esse legado não é apenas genealógico, mas espiritual. Paulo menciona uma fé sem fingimento, passando por 3 gerações e destaca essa herança como um fundamento firme para o chamado de Timóteo. Da mesma forma, devemos valorizar as nossas raízes espirituais, as pessoas que exerceram ou exercem influência espiritual em nossas vidas. Afinal, o discipulado não nasce no vazio, mas muitas vezes é fruto de geração que semearam com fidelidade. Então, olha aí a importância em nós passarmos para os nossos filhos aquilo que nós aprendemos com os nossos pais. Nós temos aí trabalho feito pela avó para com a sua filha e aí na sequência para com o neto. E nós vemos o resultado, né? Um servo dedicado ao Senhor. A perseguição no primeiro século ameaçava apagar a chama do dom de Deus. Por isso, Paulo exorta Timóteo a reacender seu chamado, lembrando que a fé exige cuidado constante por meio da oração, obediência e dependência de Deus. Muito importante essa palavra aqui, obediência e dependência de Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus em toda a nossa vida. Paulo afirma: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Essa capacitação vem do Espírito Santo, que fortalece o coração e orienta os passos. O discipulado começa com um legado recebido, mas exige decisão pessoal.
não apenas você ter ancestrais que passaram ensinamentos para você, mas você estar firme na sua decisão de seguir esses ensinamentos, de colocá-los em prática, para que você se fortaleça e, através de você, aqueles que virão depois. Cada discípulo precisa responder com ousadia o chamado, confiando que Deus concede força para enfrentar obstáculos e firmeza para cumprir a missão. O segundo momento da nossa revista, dessa lição: sofrer pelo Evangelho com confiança em Deus. Não importa o quanto vamos sofrer, o importante é confiarmos em Deus, ou seja, o importante é como vamos confiar e o quanto vamos confiar em Deus. Paulo desafia Timóteo a não se envergonhar nem de Cristo, nem de seus servos. O sofrimento pelo Evangelho não é sinal de fraqueza, mas parte da fidelidade. Contudo, é importante entender o contexto. Paulo estava preso em Roma. Era a segunda vez que ele estava preso, mas agora ele estava numa masmorra escura, úmida, fria e insalubre, ou seja, numa condição bem pior do que a anterior. Os prisioneiros enviados para esse lugar, chamado Marmetina, saíram dali leprosos ou iam para o martírio. Quando Paulo foi preso pela primeira vez, a motivação era a oposição dos judeus, mas agora foi o próprio Estado romano, aparelhado para matar, que o aprisionou. Assim, muitos na Ásia não queriam ver seus nomes associados a Paulo, pois ele estava preso como um malfeitor à beira de ser condenado à morte pelo imperador Nero. Então, olha aí como Paulo sofreu por causa do Evangelho. E graças a Deus, essas palavras de Paulo, as cartas que ele deixou às igrejas, os ensinamentos que ele deixou, é que nos fortalecem hoje para enfrentarmos as dificuldades. O mundo está passando por uma mudança geral, falando-se de muita perseguição. Lá no Oriente, por exemplo, muitos crentes estão sendo mortos, igrejas estão sendo fechadas, destruídas, líderes estão sendo aprisionados, e nós estamos então vivendo essa expectativa da perseguição ao Evangelho no mundo todo. E nós precisamos ter muita confiança no nosso Deus, nós precisamos depositar em Deus a nossa esperança, porque só Ele pode nos dar força para vencer todas estas situações, sabedores de que a morte não acaba com a nossa vida. A morte inicia a nossa vida eterna com Cristo. Mas aproveitemos enquanto temos tempo. Façamos bem a todos através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. É nesse contexto que Paulo exorta seu filho na fé. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Timóteo não deveria se envergonhar de Cristo e nem de seu enviado. O sofrimento não é fracasso, mas parte do chamado cristão. Somos salvos pela graça, chamados a uma vida santa e convidados a compartilhar os sofrimentos de Cristo. Essa graça planejada antes dos tempos foi revelada em Jesus, que venceu a morte e trouxe vida. O Evangelho é revelação divina, não invenção humana. Cabe ao discípulo
crer, guardar e proclamar com ousadia, sustentado pelo Espírito Santo. Preso, Paulo declara com convicção: sei em quem tenho crido. Sua fé permanece firme, pois confia que Deus guardará sua vida, ministério e esperança até o último dia. O verdadeiro discípulo não mede a fé não pelas circunstâncias, mas pela fidelidade a Deus. Sofrer pelo Evangelho é privilégio, pois revela confiança total no Senhor, que é fiel até o fim. Terceiro momento da nossa lição: guardar o tesouro da fé pelo Espírito Santo. Paulo chama Timóteo a manter o padrão das sãs palavras, perseverando o ensino apostólico com fé e amor. Não apenas o conteúdo da fé, mas a forma de transmiti-la com fidelidade e afeto. Em tempos de relativismo, o discípulo precisa ter firmeza bíblica e coração moldado pela graça, algo que exige solidez doutrinária e sensibilidade espiritual. Então vemos aqui como nós devemos, como servos, como proclamadores, como líderes, viver a nossa vida espiritual, pautada nos ensinamentos de Cristo, pautada nos ensinamentos da palavra de Deus, confiados em que Jesus sofreu por nós e nós, se preciso for, devemos sofrer por ele também. Há uma história de que um garoto se converteu num país de origem contra o Evangelho, e aquele menino então foi preso e estava condenado à morte, mas o seu tio era uma pessoa de certa influência na liderança daquele país. Então deram ao tio a oportunidade de conversar com ele para tirar da cabeça dele esse negócio de evangelho, de igreja, de Cristo, de salvação. E o tio foi lá e conversou com ele e ele disse: meu tio, eu não posso trair o meu Senhor Jesus. Ele morreu por mim, ele sofreu por mim. E aí chegou o dia da execução, perguntaram para ele: você renega esse Cristo seu em favor da sua vida? Aí ele diz: como eu posso renegar aquele que deu a sua vida por mim? E o menino foi executado. Muitos têm passado por esse momento, nos países onde é proibido. Nós soubemos agora recente que na China até as igrejas autorizadas a funcionar estão sofrendo perseguição. Imagine só. E o mundo caminha para uma situação bem delicada também. Então nós precisamos ter fé, ter confiança. Não importa o que venha sobre nós, o que importa é onde nós estaremos depois da morte. Para onde nós iremos? Para reinar com Cristo na eternidade. Assim, desse mesmo modo, não podemos tratar com negligência ou adaptar a situação à cultura, pois o discipulado é também um chamado à vigilância doutrinária. É o Espírito da verdade que nos guia e nos dá poder e ousadia para testemunhar do Evangelho de Cristo, para assim enfrentarmos tanto a perseguição do mundo quanto a sedução do pecado. A fidelidade cristã é possível porque Deus habita em nós e nos sustenta com sua presença viva. O discipulado é um mordomo, o discípulo, é um mordomo do Evangelho que vigia com oração e dependente totalmente do Espírito para perseverar. Poderão acontecer decepções, como Paulo compartilha no final desse capítulo, mas a nossa fé perseverante deve permanecer forte
e nos impulsionar a continuar proclamando a mensagem de esperança em Cristo Jesus. Então, falar do amor de Jesus é muito importante. Conclusão do nosso estudo. O discipulado vai além do aprendizado de verdades, é guardar um tesouro que envolve herança, sofrimento e fidelidade. Mesmo preso e próximo da morte, Paulo demonstra confiança em Deus, coragem diante da adversidade e esperança no Espírito Santo, lembrando que o discípulo deve reacender o dom, enfrentar o sofrimento com coragem e confiar plenamente na ação divina. Deve honrar o legado, viver seu chamado e guardar o tesouro da fé com zelo e confiança. Essa lealdade não depende da força humana, mas da fidelidade a Deus. Ou seja, não importa se nós estamos fisicamente fracos, precisamos estar espiritualmente fortalecidos. Essa exortação permanece atual em meio à rejeição, às falsas doutrinas e às tentações. É necessário buscar intimidade com Deus para manter firme a fé e conservar acesa a chama do Evangelho de Cristo, a única mensagem capaz de transformar vidas. Somos mordomos de Cristo, somos discípulos preparados para discipular, fazer outros discípulos, e essa é a nossa missão neste mundo. Agora, para encerrar, 3 perguntinhas para você pensar, refletir e agir. Qual é o legado de fé que recebi e como posso honrá-lo em minha geração? Eu tenho que avaliar como eu aprendi, como eu cresci e como eu posso usar esse legado de fé, sempre firme, confiante, sabedor de que Deus jamais vai me abandonar. Ele está comigo. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Segunda, há áreas na minha vida em que preciso reacender o dom de Deus que está em mim? É uma pergunta introspectiva que nós precisamos fazer a nós mesmos. Será que eu estou mantendo firme, acesa essa chama? Ou eu preciso aquecer um pouco mais? Será que eu estou vencendo as tentações, as influências do mal, ou eu estou resistindo? Porque às vezes nós começamos a achar que tudo está normal, a concordar com um mundo completamente diferente do que deveria ser. E aí vamos fracassando. Então é preciso nós condenarmos o pecado do mundo e reacender em nós a força da fé, da confiança de que Cristo jamais vai nos abandonar. E, finalmente, tenho vergonha do Evangelho ou de me identificar como discípulo de Cristo? Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para tirar o pecado do mundo, para libertar o pecador. Ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, não vou duvidar. E nós não podemos duvidar também. Nós precisamos estar firmes nos propósitos de Deus para continuarmos vivendo, anunciando esse evangelho maravilhoso da salvação através de Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um estudo de fortalecimento da nossa fé, da esperança, que só em Cristo está segura, porque só Ele pode nos dar a força que nós precisamos. Só Ele pode nos conduzir pelo caminho, porque só Ele conhece o caminho.
Só quem veio dos céus pode saber o caminho para os céus. E o cântico diz que o caminho para o céu é Jesus. Ó Deus, fortalece a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada às vezes tão difícil, mas que sejamos vencedores com a graça e a força de Jesus, nosso Salvador. Queremos, Deus, te agradecer pelas bênçãos recebidas, pelos cuidados do Senhor para conosco. Queremos te agradecer, ó Deus, porque um dia o Senhor desceu, morreu, ressuscitou e está vivo, pronto para nos conduzir à vida também. Nós queremos, Deus, clamar pelos enfermos, em todos aqueles que estão vivendo momentos de enfermidades, às vezes sofrendo dores, momentos difíceis, quer em casa, quer nos hospitais, que o Senhor possa visitá-los, levando a paz, levando a força, restaurando a saúde, ó Deus. E queremos agradecer por aqueles que já melhoraram, já estão em casa, convivendo com os seus familiares, ó Deus. Que a tua graça seja sobre todos, Senhor, aliviando esses momentos difíceis e fortalecendo-os a cada dia, Pai. Também queremos, ó Deus, te agradecer pelos nossos familiares e clamar por eles, ó Deus, em toda a sua extensão, filhos, netos, bisnetos, demais parentes, ó Deus, que vivem no nosso convívio, que a tua graça seja sobre todos, a tua força contra o pecado possa alcançá-los e libertá-los, ó Deus, das armadilhas que o inimigo tem colocado à sua frente, ó Deus. Muito obrigado, Deus. Fica conosco. Te pedimos pelas tuas igrejas, pelos missionários, pelo teu povo, ó Deus, que se mantenha firme na convicção de te servir, te buscar. É a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Mais uma melodia. Deus tem prometido grandes coisas nos conceder. Só precisamos fazer o quê? Crer nas promessas de Jesus. Sua fé, Jesus vai nos conceder. Como diz a parte final, e responde à petição, sua fé, Jesus contemplará. E assim, queridos, estamos chegando ao final de mais uma EBD com você. Mas queremos lembrar a você de duas coisas. Hoje é domingo. Domingo é um dia especial para a família. Como nos aproximamos, nos reunimos, ou na casa dos pais, ou na casa de um filho, de outros filhos, de irmãos, de familiares, aproveitando aquele convívio santo, celebrando ao Senhor, numa comunhão pura e perfeita. Isso é ótimo, é maravilhoso, aproveite esses momentos. Mas a segunda coisa que eu quero te lembrar, hoje é dia do Senhor. Dia do Senhor não é dia de ficarmos em casa, curtindo a televisão ou tantas outras coisas. Quantas pessoas, hoje eu não vou à igreja porque hoje tem jogo do meu time e eu vou ficar para assistir. Vá à igreja, cultuar ao Senhor, fortalecer a sua fé, restaurar sua energia espiritual.
através das mensagens, dos cânticos. Não fica em casa, não. Ah, pastor, mas eu vou ficar em casa, eu vou assistir o culto pela internet. Pela internet você assiste. Você não interage, você não participa. Na casa do Senhor você participa. Ali junto, naquele momento, no calor da fé. Aproveite isso enquanto você pode. No mundo, muitas pessoas gostariam de ter essa oportunidade, esse privilégio de estar na igreja cultuando ao Senhor, mas não podem porque são proibidas. Lembre-se disso. Deixa Deus dirigir a sua vida. Clame a Ele: Senhor, fica comigo, me ajuda, eu quero estar na Tua presença. Amém? É assim. A todos, então, um bom dia. Um bom dia caloroso, bom dia gostoso, aquele abraço apertado, dizendo a você como é bom estarmos juntos e servirmos ao mesmo Deus. Como é bom podermos celebrar juntos ao Senhor, falar de Cristo, experimentar, orar. E amanhã, segunda-feira, nós começamos uma nova semana, a última semana do mês de novembro. Que estejamos fortes, firmes, fortalecidos pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, vivendo até o dia da volta de Cristo. A todos um bom dia, na graça e paz do Senhor Jesus. Amém, queridos?